Hoje nós vamos fazer o estudo de 1 Coríntios capítulo 5. A igreja de Corinto ela é uma igreja que tinha impurezas dentro dela. E Paulo vai fazer repreensões e exortações a essa igreja. Nós sabemos que a cidade de Corinto é uma cidade que tinha muito problema. Uma cidade cosmopolita, muitas prostitutas. Mas o problema que Paulo se refere é dentro da própria igreja. Porque lá fora tinha que se trabalhar na conversão deles. Mas dentro da igreja tinha impureza dentro da igreja. E aí não se admite impurezas sexuais. Ele começa dizendo o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo dos gentios. Ou seja, havia dentro da igreja de Coríntios imoralidade que não se aplicava nem sequer para os gentios lá fora. Então, uma coisa inadmissível dentro da igreja de pessoas que se diziam convertidas. São cristãos convertidos. Ou seja, gentios e judeus que se converteram nessa igreja. Quem se atreve a possuir a mulher do seu próprio pai. Possivelmente a madrasta, né? Ou seja, já estava havendo imoralidade de um filho com a madrasta. Coisa inadmissível dentro da igreja. E não estava havendo repreensão, não estava havendo exortação. E isso não pode acontecer. Então, vamos ver que esses problemas dentro das igrejas se aplicam no dia de hoje. Muitos problemas que é preciso que a pessoa seja exortada, seja repreendida para o seu próprio bem, para que... Porque a ideia é que todos se salvem. É importante que o líder ele faça isso. Porque o próprio Jesus tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ou seja, tem que trabalhar para que a pessoa se arrependa e que ela se volte para os caminhos de Deus. É isso que Paulo está querendo. Não quer expulsar da igreja não, mas ele quer que repreenda, que exorte, para que ele se arrependa do que ele está fazendo. Não pode continuar dentro da igreja com uma pessoa dessa. Você imagina uma empresa que tem gente fazendo isso, com fofoca. Tem pior do que um fofoqueiro dentro da igreja, irmãos. Ele destrói a igreja. Destrói a igreja. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, Paulo está aqui preocupado com a salvação dessa pessoa. Porque a maior doença do mundo chama-se pecado. Não tem nada pior do que o pecado. Uma doença degenerativa, você pode ter, mas ter a salvação. Mas você pode morrer sarado no pecado e não tem salvação, você tem a morte eterna. E a morte eterna, você jamais terá oportunidade de ter um encontro com Deus. É o afastamento definitivo de Deus. Então, aqui está havendo vaidade, orgulho nessa igreja. Mas ele vai dizer que não é boa a vossa jactância, a vossa vaidade. Não sabeis que um pouco de fermento leveda
toda a massa. Paulo está dando um exemplo aqui, quando você vai fazendo uma massa e você coloca um pouco de fermento, aquele fermento atinge toda a massa. Então, quando você tem uma pessoa fazendo isso dentro de uma igreja, ou seja, fazendo esse tipo de imoralidade, e ele não é exortado e repreendido para que ele se arrependa, você vai contaminar toda a igreja. Toda a igreja é contaminada por aquela pessoa. É como o fofoqueiro dentro de uma igreja, ele contamina toda a pessoa, toda a igreja. Ele cita o exemplo aqui do fermento. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Lançais fora o velho fermento, essa pessoa que tem que ser, ela tem que voltar aos caminhos do Senhor. Para que sejais nova massa, ou seja, uma nova criatura. Essa pessoa não nasceu de novo, ela ainda está ainda é o velho homem, né? A prática mundana, o valor temporal ainda predomina na vida dele, e não o eterno. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Aqui ele fala a questão de Jesus, né? Quando ele é o Cordeiro Pascal que morreu em nosso lugar. Jesus passou da Páscoa, e na Páscoa nós vimos que lá no Egito foi morto um cordeiro, e o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não matasse os primogênitos. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os aços da sinceridade e da verdade. Né? Porque nós sabemos que depois da Páscoa vinha a festa dos pães árabes, que é os pães sem fermento. O fermento representava a impureza, né? A hipocrisia dos fariseus. Mas ele vai dizer, já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Então, ela aqui está dizendo que não vos associeis com impuro, mas dentro da igreja. E lá fora, nós podemos se associar com pessoas, porque as pessoas precisam ouvir a mensagem salvífica de Jesus. Como é que a sua mensagem vai chegar até os impuros se você não chegar até elas? Ao ateu, ao herege, ao profano. Mas dentro da igreja isso não tem mais sentido. Porque dentro da igreja, a ideia é que aquela pessoa já está convertida. Ela já tem uma relação de intimidade com Deus. Então, você deve se afastar do impuro dentro da igreja. Aí, nesse sentido, é que você tem que repreender, tem que exortar, para que ele não seja um impuro, ele seja uma pessoa de Deus. Uma pessoa que siga o ensinamento do Senhor Jesus. É essa que Paulo está dizendo. Isso está acontecendo na igreja de Corinto. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou seja, aqueles que têm amor ao dinheiro, os roubadores, ou os idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo, ou seja, Paulo está dizendo assim, esses que são avarentos, os roubadores, os idólatras, os impuros, tereis de sair, ou seja, nós temos que procurar eles para poder que eles escutem a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha fazer a obra regeneradora, produzir nesses um novo nascimento, como fez em nós um dia. Mas dentro da igreja não é possível acontecer isso. Por quê? Porque é problema. E o que está acontecendo é que não estava se fazendo nada nessa igreja. Por isso que essa igreja, cada capítulo que Paulo escreve para a igreja de 1 de Coríntios, é no sentido que essa igreja precisa, né, ser trabalhada.
Então, Paulo fundou a igreja, Paulo visitou a igreja, Paulo agora manda cartas, e essa carta dele, como a igreja de Corinto foi uma das que teve mais problemas, Paulo, ele manda cartas para que essa igreja seja consolidada em Cristo, que o fundamento seja Cristo. Há essa preocupação muito grande. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Então, você é aquele que ele volta a repetir, a ratificar, a confirmar, dizendo que essa pessoa dentro da igreja, ela tem que ser exortada, tem que ser repreendida, para que ela possa ter uma vida em comunhão com os irmãos. Você não pode ter comunhão com o irmão nesse nível da igreja. Ou ele se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, ou que ele siga a vida mundana, livre-arbítrio. Porque se ele permanecer dentro da igreja, ele vai contaminar a igreja. Um fofoqueiro, um mentiroso, uma pessoa com imoralidade dentro da igreja, onde todos têm conhecimento e não se faz nada, tem que fazer alguma coisa. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós de dentro, ou seja, os que estão lá fora, nós não podemos julgar. Mas os de dentro, sim, nós estamos vendo o que está acontecendo. Como é a prática de vida desses que estão fazendo isso. Então tem que haver uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação passa com a liderança da igreja fazendo repreensão e exortações. Mas ele conclui esse capítulo dizendo: os de fora, porém, Deus os julgará. Os ímpios, os imorais, os avarentos, os idólatras, aqueles que não quiseram saber de Deus, que não quiseram se reconciliar, Deus vai julgar. Né? Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A ideia é que trabalha neste homem, trabalha para que ele se volte para Deus, para que ele se reconcilie com Deus. Mas se não reconciliar, se depois de exortar, depois de repreendido, ele continuar com as práticas mundanas, com essa na imoralidade, na fofoca, dentro da igreja, ele não pode conviver com os irmãos. Porque aqui é problema. Então vamos ter uma igreja contaminada. E essa igreja ela vai cair. Então Paulo faz essa advertência muito grave, né, nesse capítulo. Que Deus continue nos abençoando sempre.